Messias começou a explicar, falou para vocês, ó, a ninguém chamei de pai, porque vocês só têm um pai que está no céu. Aí os judeus, o nosso pai é Abraão. Aí o Messias diz, olha, eu venho aqui e digo a verdade para vocês e vocês não acreditam. Abraão nunca fez isso. Só que eles montaram na Bíblia um entendimento para que vocês não entendam. Mas se você pegar, eles pegaram as frases e misturaram tudo, então confunde. Eles tentaram confundir a gente, mas se você pegar o texto, pega as frases e montem para você ver, vocês vão ver que ele está falando isso. O Messias fala, ó, a ninguém na terra chama de pai, porque só tem um pai, está no céu. E aí o povo judeu ficava louco isso, os fariseus, os saduceus ficavam loucos. E aí o Messias diz, ó, vocês estão chamando Abraão de pai? O pai de vocês é o diabo. Quem habitou no corpo de Abraão, lavou os pés do diabo lá, lembra que os 3 anjos apareceu? Ué, o Messias disse, a ninguém na terra viu o pai. Ninguém. Aí eu pergunto para os hipócritas, porcos, indomáveis, que ainda insiste no erro. Insiste no erro. Da mesma forma que o sistema evangélico, maçônico, gospel, insiste no erro. Por quê? Eles insistem no erro. Ensinaram tudo errado, foram, vamos dizer, mercenários, exploraram todo mundo, fez todo mundo de comércio no sistema religioso, e hoje, como eles vão falar a verdade? Roubaram todo mundo, compraram avião, compraram carro, várias casas, estão milionários aí, jatinho para lá e para cá, estão milionários. Como eles vão mudar o que eles ensinaram? Tudo errado. Como? Os mercenários da igreja roubaram, exploraram todo mundo, está escrito. Os dízimos e oferta, alimento era para dar para os pobres necessitados. E aí o povo rouba, em vez de dar para os pobres, o seu vizinho do lado, uma pessoa que mora do lado, uma pessoa que está na rua, uma criança, uma senhora de idade, pessoas mais velhas que estão passando necessidade, em vez de dar para esse povo, eles vão lá dar para o pastor, para o padre, para o espírita, para os líderes religiosos. E eles compram um avião, um jatinho, cada dia ficam mais ricos. E aí, conforme está escrito, ó, mestres da lei, pastores, padres, vocês roubam ao Pai. E vocês que dão para esses homens, vocês roubam também. E não pense que vocês vão fugir da culpa, porque vocês têm culpa. Porque vocês estavam com a comida, com o dinheiro para alimentar os pobres. E em vez de dar para os pobres, vocês preferem dar para esses homens, para esses filhos do inferno. Mas voltando ao assunto, Abraão é o homem que preparou o caminho para o diabo, Satanás, Israel, Moisés. Foi ele que preparou o caminho. Notem, Abraão escreveu muitas coisas, falou sobre muitas coisas que iam acontecer, preparou certinho o caminho para quando o diabo viesse. Naquela época, o diabo falava no ouvido de Abraão. De vez em quando fazia uma visita para Abraão. Abraão lavava os pés dele, comia comida com ele. O mesmo anjo que tentou o Messias no deserto. Então, quando o Messias fala assim, ó, vocês têm o pai, o diabo. Notem, o Messias fala assim, os judeus falam, ó, o nosso pai é Abraão. E o Messias fala, vocês têm o pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ué, como que Abraão ficou rico? Não foi escutando o diabo, Israel, falando na cabeça dele para ir matar, sair nos bairros vizinhos matando todo mundo, estrupar a mulher, fazer tudo que é de mal? Ó, Abraão é o homem do pai? Ó, seus hipócritas, porcos e indomáveis que ensinam os irmãos errados. Se Abraão é do nosso pai, por que Abraão tinha mulheres e homens egípcios? Quem escravizou quem? História muito mal contada, né? Abraão tinha pessoas egípcias como escravo. Ué, se ele era o nome do pai, ele sabia que não podia escravizar ninguém. Não é verdade? Se ele é o homem do pai, ele sabia que ele não podia ir nas cidades vizinhas matar e roubar a riqueza das pessoas, matar e estuprar criança, tacar fogo em todo mundo. Se ele fosse do pai, ele não poderia fazer isso. Mas como o Messias disse,
O diabo é mentiroso e assassino desde o princípio. Quando ele assume um corpo, ele detona. Ele assumiu o corpo de Abraão e preparou o caminho para o corpo que o diabo ia escolher. Ele preparou o caminho para quem? Para Moisés. Então vamos lá. O Messias discutindo com os judeus. Os judeus, o nosso pai é Abraão. O Messias diz: se você fosse filho de Abraão, faria as mesma coisa que ele fez. Aí o Messias responde: olha para você ver como está montada as histórias, está tudo modificado. Aí o Messias diz: preste atenção no que o Messias diz. Olha, o pai de vocês é o diabo. E eles continuam: o nosso pai é Abraão. Nós temos o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é o nosso pai Abraão. Olha a conversa desses homens. Como eles eram loucos. E você vê como um anjo caído, quando entra para fazer... Quando o anjo caído assume uma cidade, um povo, ele detona. A ninguém na terra chamem pai. Porque vocês só têm um pai. Aquele que está nos céus. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um... E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. É porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. O pai de todos vocês é o diabo. E vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo ele é o assassino. E nunca esteve com a verdade. Porque nele não existe a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é natural nele. Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Eu falo a verdade. E por isso vocês não acreditam em mim. Quem pensas que é? Nosso pai Abraão morreu. Por acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão? Eu sou. Blasfêmia! Blasfêmia! Então eles pegaram pedras para atirar a Jesus. Isso é blasfêmia! Blasfêmia! Ele é um mentiroso, um farsante! Mas Jesus se escondeu e saiu do templo.